Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai solucionar uma dúvida aí, tá? Que apareceu do pessoal, né? Que é como uma linha de seleção pode representar várias outras linhas. A pergunta se refere ao seguinte problema, tá? A gente tem aqui uma lista de clientes e esses clientes eles fazem parte de várias categorias diferentes. Por exemplo, o cliente A ele faz parte de 4 categorias diferentes. O cliente E faz parte de 6 categorias diferentes. E o que eu quero? Eu quero que, dentre essas minhas categorias, né, quando eu selecionar as categorias aqui, esses clientes aqui apareçam, tá bom? Por exemplo, a categoria 1. Se eu selecionar a categoria 1, veículos, eu quero que apareça todos os clientes que tenha a categoria 1, tá? Se eu selecionar a categoria 2, todos os clientes que tenham a categoria 2. Como é que eu faço isso, né? Vamos ver na prática aqui no ClickSense. Então, ó, já tenho aqui as tabelas no ClickSense, tá? Tabela de clientes, categorias. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa categoria aqui que está no cliente e transformar em uma chave para ligar aqui nessa categoria. E a gente viu que ela é separada por vírgula. Então, o que a gente faz aqui, ó, vamos poder colocar, podemos chamar essa de depara de categoria, né? Essa aqui é a categoria, então vai ser o categoria ID. E aqui vamos fazer uma tabela de depara de categoria para ligar com a nossa tabela dimensão, tá? Então, aqui, depara, vamos dar um load. O que a gente vai precisar aqui é trazer a categoria de cliente, só que de forma distinta, porque a gente não precisa repetir clientes que estão na mesma faixa de categoria, tá? Então vamos trazer aqui categoria ID e o número que vai ligar com a categoria, ou texto no caso, né? Essa chave aqui, apesar de ser um número, é do tipo texto, tá? Foi colocado do tipo texto. Então essa categoria, ela vai se ligar com a tabela clientes e o depara de categoria vai ser o subfield. Então a gente vai colocar aqui, ó, subfield, categoria ID e o separador é vírgula. E ela vai se chamar categoria. Tá? E eu vou trazer isso da tabela cliente. Então, residente clientes. Explicando como é que vai ficar essa tabela depara, ele basicamente vai pegar essa categoria aqui de cliente, né? A categoria ID vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui a que vai ligar com a tabela de dimensão vai ficar assim, 1, 2, 3, 4. Tá bem? É desse jeito que vai ficar. Vamos dar um load, né? Carregar dados. Ok, vamos agora para a pasta. Então aqui a gente vai criar uma representação simples, tá? Um filtro. Painel de filtro, onde a gente vai trazer o nome da categoria. E uma tabela onde a gente vai trazer os clientes e o categoria ID. Tá? Clientes, dimensão, categoria ID. E a gente pode colocar também um KPI contando. Vamos contar aqui o número de clientes. Perfeito, temos 13 clientes no total. Vamos selecionar agora as categorias. Ó, a categoria 1, eu tenho 7 clientes. Tá? Eu selecionei aqui a categoria 1, ele está mostrando para mim todos os clientes que tem a categoria 1 em estado. Tá bom? Se eu selecionar a categoria 2, por exemplo, ó, esses clientes aqui vão se manter, o A, o E, o H e o N. Então, na categoria, somente a categoria 2, ó, os meus clientes se mantêm. Eu estou selecionando a categoria 2, mas ele está me mostrando, né, a representação de todos os clientes que tem esse 2 na categoria. Tá bom? Se eu selecionar mais de um, ó, ele vai me mostrar todos os clientes que tem essas categorias aqui. Ó, tá vendo? Esses clientes aqui tem a categoria 6, ó,
e eles estão listados aqui, tá? Então, selecionar aqui a categoria 6. Ó, todos os clientes que têm a categoria 6 estão listados aqui. Tudo bem? Outra questão, né, que surgiu nessa parte aqui do categoria ID. Eu queria fazer a substituição desses números. Eu estou vendo que são números aqui, né? Que são os meus IDs, mas eu quero que eles virem um texto, né? Eu quero fazer a substituição de um texto. Quero fazer a descrição dessas categorias. Como é que eu faço isso? A gente pode fazer um map substring, tá? Primeiro a gente precisa criar uma tabela de mapeamento, que vai ser essa tabela aqui de categorias. Então vou chamar ela aqui em cima, chamar ela de categorias map. Categorias map. Vou dar um mapping para poder utilizar o depara em qualquer outra tabela. Tá? Então aqui eu já dei um mapping e aqui no cliente, então vou colocar aqui ó, categoria desk, categoria descrição. Na categoria descrição vou dar um map substring. O map name é esse aqui, ó, categorias map. E a expressão é a categoria, que é o campo lá da expressão. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Vou copiar a categoria desk e vou dar a carga de dados de novo. Dessa forma a gente consegue trazer a descrição. Então, eu vou dar um substituir aqui. Substituir, categoria ID. Aí você tem, em vez do ID da categoria, você tem o texto. Tá? E em representação de gráfico, se você colocar a categoria, que é essa aqui, ou a descrição de categoria, né? Você vai ter a contagem de clientes de acordo com a categoria. Observe que, sem filtros, a gente tem 13 clientes. Porém, se você colocar isso num gráfico por categoria, vai dar mais de 13. Tá? O cálculo ele funciona certinho como você quer na sua representação. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, barras, vai ser a minha desk categoria, que é só o nome sozinho. E o comprimento das barras vai ser o número de clientes. Então, contagem do número de clientes. Ó, customização da home no SAS. Beleza? Vamos dar aqui a aparência, apresentação, rótulos de valor. Bom, só aqui já dá mais que 13, né? Veículos e viagens, ó, 7 e 7. Significa que ele, por categoria, está contando a quantidade de clientes. Tudo bem? Na sua base de dados, você só tem 13 clientes, 13 linhas, tá? Mas a contagem numa representação gráfica que você colocou depara, ela vai fazer a contagem de quantos clientes aparecem em cada uma das categorias. Tá bom? Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para dizer hoje para vocês. Espero ter ajudado, espero ter respondido a dúvida aí, tá certo? E a gente se vê em um próximo vídeo. Desejo a todos vocês muito sucesso. Valeu!